Questão número 14 sobre patrimônio líquido, especificamente sobre reserva legal e dividendos a pagar, aplicada na primeira prova do exame de suficiência do CFC de 2020. Uma sociedade empresária, em 31 de 12 de 2019, apresentou os seguintes saldos de contas do patrimônio líquido. Tinha um capital social totalmente integralizado, isso aqui é muito importante, totalmente integralizado no valor de R$250 mil, reserva legal no valor de R$46.250, reserva estatutária no valor de R$57 mil e não haviam, olha que erro de português, não havia outros saldos no patrimônio líquido. Em 31 de 12 de 2019, apurou lucros no valor de R$140 mil e a Assembleia Geral Ordinária realizada aprovou a seguinte proposta de destinação e distribuição desse lucro. Então, temos aqui o que foi aprovado na Assembleia: 5% para a reserva legal, conforme diz a legislação, 40% para a reserva estatutária, R$35 mil para a reserva para contingências, e a sobra líquida seria distribuída através de dividendos a pagar. Considerando os dados apresentados, podemos afirmar que os valores da reserva legal e dividendos a pagar são respectivamente. Então, a questão pede para calcular a reserva legal e os dividendos. Para resolver esse tipo de questão, o que a gente precisa ter em mente? Qual é a regra de apuração da reserva legal? A legislação, a Lei 6.404, diz que a reserva legal tem que ser calculada pela alíquota de 5% sobre o patrimônio líquido, só que limitado a 20% sobre o capital realizado da empresa. Então, se a empresa tiver um total de reserva legal que já atingiu esse limite, que é de 20% sobre o capital social já realizado, né? Ela não precisa constituir nova reserva. Então, tem esse limite. Vamos lá calcular isso aqui na questão. Primeiro tem que calcular esse limite. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular 20% sobre o capital realizado que foi dado aqui na questão, no valor de R$250 mil. Então, quando a gente aplica esse percentual sobre 250 mil, a gente encontra R$50 mil. Então, esse é o limite de reserva legal que a empresa precisa ter em seu balanço. O que acontece? A empresa já vinha com um saldo de reserva legal, né, no valor de 46.250. Então, a gente chega à conclusão que a empresa tem que aportar apenas 3.750 para atingir esse limite. Agora, vamos calcular os 5% de reserva legal, né, que diz a legislação. Quando a gente aplica 5% sobre o lucro líquido da empresa, que é o valor de... Cadê? Lucro líquido dela... 5%, 140 mil reais, a gente chega a um valor de reserva legal de 7 mil reais. A empresa, nesse caso, vai precisar constituir essa reserva de 7 mil? Não, ela não precisa. Ela só precisa constituir 3.750, que é o valor que ela vai precisar para se chegar ao limite estabelecido na legislação, que é de 50 mil reais. Agora, vamos calcular os dividendos, né? Nós tínhamos um lucro líquido de 140 mil e reservamos 3.750 para a nossa reserva. Legal. Sobre esse valor, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar qual o critério, né, para se calcular a reserva estatutária e a reserva para contingência? A reserva estatutária é uma alíquota de 40%. Então, a gente pega 40% e aplica sobre o lucro líquido de 140 mil. A mesma coisa a gente vai fazer com... a reserva estatutária foi dada na questão, precisa calcular. Reserva estatutária no valor de 35 mil reais. Então, quando a gente pega o lucro líquido, diminui da reserva legal, diminui da reserva estatutária e diminui da reserva para contingência, a gente chega a um determinado valor, né, que é o dividendos que a gente vai pagar para para quem decidiu investir na empresa, porque a questão diz, a sobra líquida
será destinada a dividendos a pagar. Então, questão tranquilinha, 3.750 de reserva legal e 45.250 de dividendos a pagar. O único detalhe era esse aqui da reserva legal, que esse formato de cobrança de reserva legal, ele é bastante explorado nas provas, não só do CFC, mas também nas provas de concurso. Gabarito letra D de dado.